Simplificando com a LMR. O INSS complica e nós, aqui da LMR, simplificamos para você. Hoje nós vamos falar com vocês a respeito do acidente fora do local de trabalho. Ou melhor dizendo, o acidente itinere. E acidente itinere existe ainda? Essa é a grande dúvida que os trabalhadores, que as pessoas têm com relação a esse acidente. Na verdade, o que mudou na legislação com relação ao acidente de trabalho fora do local de trabalho é a responsabilidade do patrão, do empregador. O que antes era responsabilidade subjetiva e objetiva, no caso do acidente que acontecia fora do local de trabalho, hoje a responsabilidade, não que ele deixou de ter responsabilidade, mas ele vai responder no caso se ele tiver negligência, imprudência ou imperícia com relação ao acidente que o trabalhador sofreu. Agora, com relação às questões previdenciárias do acidente de trabalho fora do local de trabalho, essa ainda continua. Quando o trabalhador ele sofre um acidente fora do local de trabalho, o dono da empresa ele tem que abrir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. E os efeitos dessa abertura de CAT vai refletir no previdenciário, ou seja, se, porventura, ele ficar afastado por mais de 15 dias, ele vai ter a garantia de emprego quando ele volta depois de um ano. Ele tem também o direito ao depósito de fundo de garantia. A diferença do acidente de trabalho para o auxílio-doença, no caso de efeitos do contrato de trabalho, é que no acidente de trabalho, o contrato ele interrompe. E quando a gente está falando de doenças, quando não é relacionado ao trabalho, o contrato fica suspenso. E nessa interrupção do contrato de trabalho, todos os efeitos são garantidos. Ou seja, benefícios que ele tiver, assistência médica, todos esses benefícios aí são devidos no caso do acidente de trabalho, mesmo ocorrendo fora do local de trabalho. Outra coisa que é importante também, que a gente recebe muitas dúvidas dos clientes, né, que nos procuram com relação a isso mas como foi fora do local de trabalho, meu patrão não quis, a empresa não quis abrir a CAT. Veja, você não vai ter esse prejuízo. Se porventura a empresa se negar a abrir CAT porque não viu o acidente de trabalho ou entender que não era de responsabilidade dela, você vai procurar a saúde do trabalhador e ele lá então vai abrir a CAT. Mas o que é importante falar com vocês aqui é diferenciar um acidente itinere, né? O que poderia ser? A gente está falando aqui do acidente fora do local de trabalho, é aquele que você sofre quando você vai para o trabalho e quando você volta. Naquele caso em que você saiu do trabalho, passou em outro lugar, passou numa lanchonete e depois foi para casa, o fato de você ter saído do seu itinerário já descaracteriza o acidente de trabalho. É importante falar isso. Um outro exemplo também é aquele caso que você saiu do trabalho, vai jogar bola e depois, voltando para casa do jogo, você sofre um acidente de trabalho. Esse também não é considerado um acidente de trabalho, tá? Então, você sofre um acidente, mas não é do trabalho. Então, o acidente considerado fora do local de trabalho é naquele caso que você todos os dias faz o mesmo itinerário e aí acontece uma fatalidade, então você sofre um acidente. Esse sim é considerado acidente itinere, tá? Então, a diferença é essa. Bom, lembrando a vocês que nós temos vídeo todas as terças e todas as sextas no nosso canal. Então, se você se identificou com esse assunto relacionado ao acidente de trabalho ou acidente fora do local de trabalho, você já curte aqui o nosso canal. Ficou alguma dúvida referente ao assunto, pode colocar aqui nos comentários. E se você conhece algum amigo que está com esse mesmo problema, manda esse vídeo para ele para ajudar também. Porque o INSS complica e nós, aqui da LMR, simplificamos para você.